Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Cristo, segundo a vontade de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 7 e o de número 8. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. O Salmo de número 7 e o Salmo de número 8, eles estão contidos no livro de número 1, dos 5 livros que compõem os Salmos. E neste sentido, o autor do Salmo de número 7 e o autor do Salmo de número 8 é o rei Davi. Os dois salmos, 7 e 8, são classificados, o 7 como um salmo de lamentação, o 8 como um salmo messiânico. O tema central do Salmo 7 é um pedido a Deus por livramento dos inimigos. E o tema central do Salmo de número 8, um cântico de louvor ao Deus Criador. Vamos fazer então uma leitura linear do Salmo de número 7 e, posteriormente, realizar uma exegese deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo a segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava o buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Realizando então a exegese do Salmo 7, nós vamos dividi-lo da seguinte forma. Versículos 1 e 2 diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. O subtema desses dois versículos é que nós devemos orar ao Senhor por livramento sempre.
O rei Davi estava sob uma intensa campanha de boatos caluniosos contra ele, liderado por Cush, seguidor do rei Saul, que o acusava de trair um amigo e de desviar dinheiro da coroa. O salmista Davi faz um pedido de socorro a Deus para livrá-lo de seus perseguidores. Comparados, então, esses perseguidores a ferozes leões famintos. Sempre devemos orar ao Senhor para nos livrar do mal. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e variadas perseguições tenho suportado. Mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo aqui orou e o Senhor o livrou de todas as perseguições. O outro conjunto de versículos vai do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Senhor meu Deus, que assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. O que nós podemos, então, ter como subtema destes 3 versículos é a declaração de inocência do rei Davi, com relação às acusações que estavam sendo realizadas de ele ter traído o amigo, no caso o rei Saul, e de ter realizado desvio no tesouro da coroa. O rei Davi demonstra ao Senhor que o seu pedido por livramento era justo, dado a sua inocência. A convicção de Davi de sua inculpabilidade o faz até mesmo dizer a Deus que, caso isso não fosse verdade, então que o seu inimigo aniquilasse sua vida e a sua honra. Sempre devemos estar com o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. No outro conjunto de versículos, do 6 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. As alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Este conjunto de versículos do 6 ao 8 nos dá como subtema clamar pela justiça de Deus sempre. O rei Davi, na oração, clama pela justiça divina, isto é, julgamento, não só sobre os seus inimigos, mas também sobre ele mesmo. O salmista reconhece que Deus é o único que possui a prerrogativa de julgar todos. Não devemos aplicar a justiça própria. O julgamento e a aplicação da sentença é prerrogativa exclusiva do nosso Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim a
Palavra do Senhor. 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dos versículos 9 ao 17, encerrando então a exegese deste salmo, diz assim a palavra do Senhor: Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei. Davi enaltece a retidão de Deus, ou seja, Deus é justo. E por isso aquele que fizer o bem, recebe o bem. E aquele que faz maldade, recebe o mal. Isto é uma lei espiritual. E que lei é essa? Você colhe o que planta. Façamos então sempre o bem. Na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Passando então agora para a leitura do Salmo de número 8, de forma linear, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na exegese do Salmo de número 8, nós vamos então pegar os dois primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Os lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. O subtema destes dois versículos é que o nome de Deus é transcendente, isto é, está acima de tudo e de todos. O rei Davi exalta o nome de Deus sobre toda a terra e céus, oferecendo um louvor de adoração ao Senhor como sendo todo-poderoso e soberano do universo. Davi manifesta um testemunho da majestade e transcendência de Deus a partir do louvor das crianças. Devemos sempre exaltar o nome do Senhor,
e que a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Para os versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O subtema, então, destes dois versículos é que Deus é o Criador dos céus e da terra. Davi despertencia a admiração pelos céus e os corpos celestiais criados, ratificando então o inigualável poder do Deus Criador. O salmista compara a criação do ser humano com a criação dos corpos celestiais, dando às coisas celestes uma maior amplitude, porém não desvalorizando a mais singela criação de Deus, que foi o ser humano. Isaías, capítulo 25, versículo 1 diz: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. No Salmo de número 5, no versículo de número 5, até o versículo 9, fechando então a exegese do Salmo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as verezas dos mares. Senhor, Senhor, nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Estes versículos 5 ao 9 nos sugere o subtema: o homem como a coroa da criação do Senhor. O salmista Davi manifesta que Deus concedeu honra e glória ao ser humano, emprestando-lhe a sua imagem e semelhança divina. Davi relata que Deus outorgou ao ser humano a governança sobre a sua criação. O salmista encerra o salmo enaltecendo a majestade do nome do Senhor em toda a terra. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Devemos sempre bendizer, sempre bendizer o nome do Senhor. No Salmo de número 113, no versículos 2 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de número 9 e de número 10. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.